Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o VDRS. Hoje, pessoal, vamos continuar este clássico Drácula, porque eu não li, eu acho que eu só li 1% até agora do livro. E né, me perdoem se tiver um barulho de fundo, afinal tem gente que não sabe a existência de fones de ouvido, né? Então, me desculpa, mas tem que gravar agora, senão depois eu não consigo. Então me desculpe pelos barulhos, tá de dia. O lado bom de gravar à noite é que não tem barulho nenhum. Mas eu vou tirar aqui o meu marca-página de onde eu parei. Deixar ele aqui no cantinho. E vamos ver o que o Jonathan e o Drácula vão aprontar, não é? Então eu já vou começar aqui. Então, sem enrolar, vamos continuar. Passamos a tratar dos detalhes da aquisição da propriedade de Purfleet, depois que dei ao conde as explicações. Peguei suas assinaturas nos papéis necessários e escrevi uma carta para a remessa dos documentos ao Sr. Hawkes. O conde indagou como foi que eu tinha descoberto uma propriedade de tal ideia. Li então para ele minhas anotações e aqui reproduzo. Em Pamphlet, em uma das traversais, descobri uma propriedade que me pareceu adequada. Havia uma placa antiga, anunciando a venda, e cercada por um muro alto de pedras de estrutura antiga que há muitos anos não recebe conserto algum. Os portões são de carvalho e ferro corroído pela ferrugem. A propriedade chama-se Carfax. Carfax. Uma corpulenta de 4 faces, em missão às suas 4 fachadas, posicionadas de acordo com os pontos cardeais. A propriedade deve ter uns 20 acres, cercado inteiramente pelo muro que já mencionei. Há muitas árvores que tornam o lugar sombrio, e há uma açude ou lagoinha profunda e escura, evidentemente alimentada por algumas nascentes, uma vez que a água flui para um córrego de bom tamanho. A casa é bem ampla e extremamente antiga, creio que data dos tempos medievais, com uma parte de pedra muito espessa, com poucas janelas, bem no alto, fortemente protegidas por barras de ferro. Parece ter sido uma parte de um forte e fica próxima a uma antiga capela ou igreja. Não deu para entrar na capela, pois estava sem a chave da porta. Mas fiz algumas imagens de diversos ângulos com minha câmera. A casa principal foi ampliada, mas de uma forma tão confusa que não dá para imaginar a extensão que ocupa o terreno. Porém, parece ser bem grande. Uma das propriedades da vizinhança foi construída recentemente e transformada em um manicômio particular, mas não dá para vê-la da propriedade. Quando terminei, o conde disse: "Estou satisfeito em saber que se trata de uma casa grande e muito antiga. Pertenço a uma família antiga e seria horrível ter que morar em uma casa nova. Uma casa não se torna habitável em um dia, e no fim das contas, vão-se pouquinhos dias para compor um século. Estou satisfeito também por saber que é uma capela. Nós, os nobres transilvânios, amamos que nossos ossos não acabem jazendo dentre os mortos plebeus." O Drácula não é nem um pouquinho orgulhoso, né? Não estou procurando alegria ou humor, nem a volúpia brilhante do excesso de luz do sol e as águas cintilantes, que agradam jovens alegres. Não sou mais um jovem. Eu imagino. E meu coração, depois de lamentar exaustivamente a morte por tantos anos, não está mais acostumado à hilaridade. Os muros do meu castelo também estão destruídos. As sombras são muitas, e o vento frio sopra por entre as ameias e os caixilhos. Adoro a penumbra e a sombra, e ficar só com meus pensamentos satisfaz-me a maior parte do tempo. Contudo, tive a sensação de que sua expressão não estava em sintonia com as palavras que dizia, ou melhor, que suas expressões acrescentavam ao sorriso algo malévolo e soturno. Logo em seguida, desculpou-se e saiu. Perdi-me que amarrasse todos os papéis. Ele ficou algum tempo longe e passei a examinar os livros ao meu redor, dentre os quais um atlas que se abria extensivamente no mapa da Inglaterra, como se aquela página em específico tivesse sido aberta muitas e muitas vezes. Prestando mais atenção, reparei que 3 localidades haviam sido marcadas,
com um pequeno círculo feito à tinta. Notei que uma delas era a leste de Londres, especificamente onde ficava a nova propriedade do conde. As duas outras eram em Exeter, Whitby. Sei lá, tá aqui, eu vou aproximar pra vocês verem aqui. Essas palavrinhas aí difícil. Na costa de Yorkshire. Nossa, é mais uma, né? Mas, né, aí vocês pronunciam aí. Passaram-se quase uma hora quando o conde voltou. Ainda com os livros? Perguntou. Muito bem, mas não deve trabalhar demais. Venha, fui informado que sua ceia está pronta. Eu tô começando a ler melhor, né? Eu tava me enrolando todo nos outros 2 vídeos. Ele me pegou pelo braço e passamos à sala ao lado, onde a mesa estava posta com a ceia excelente. Mais uma vez, o conde desculpou-se por não me fazer companhia. É meio óbvio, né, que o conde nunca vai comer na presença do Jonathan, porque, né, a dieta dele é líquida. Tá bom, continuando, pois tinha jantado fora de casa. Igual eu falei, acabei de falar, Jonathan. Você tá lascado, Jonathan. Contudo, conversou comigo enquanto eu comia. Como no dia anterior, depois da ceia, fumei. Como na noite anterior, e o conde ficou perto de mim, conversando e fazendo perguntas sobre os mais variados assuntos durante horas seguidas. Percebi que estava ficando bem tarde, mas não mencionei nada, pois achava que era minha obrigação satisfazer aos desejos do meu anfitrião de todas as formas possíveis. Eu estava sem sono, pois o longo descanso da noite anterior havia me restabelecido, mas não pude deixar de sentir aquele arrepio que nos acomete quando a manhã se aproxima, o que é, a seu próprio modo, como a virada da maré. Dizem que as pessoas estão próximas da morte. Geralmente se vão na chegada do amanhecer ou na virada da maré. Qualquer um que, cansado demais por preso às obrigações, tenha experimentado essa mudança. Pode acreditar perfeitamente nisso. De repente, ouvimos o cantar de um galo que cortou estridente o ar calmo da madrugada. O conde sobressaltou. Já é madrugada de novo? Não devia tê-lo feito ficar acordado até esta hora, ou se eu deve tornar menos interessante sua conversa sobre minha nova pátria, a Inglaterra, para que eu não me esqueça de que o tempo voa. E com uma mesura cordial, retirou-se. Fui para meu quarto e abri as cortinas, mas havia pouca coisa para ver. A janela dava para o pátio e a única coisa que vi foi o cinzeiro. Assim, tornei a fechar as cortinas e retomei as anotações no meu diário. 8 de maio. Ao recomeçar a escrever no diário, receio que esteja me tornando muito vago. Se tornando vago? O cara descreve cada pedra e árvore e ele tá falando que a descrição dele tá vaga. Imagine se ele detalhasse, hein? Aí esse livro ia ter o dobro do tamanho. Mas tá bom, voltando. Sinto-me satisfeito por ter anotado os detalhes desde o princípio. Jonathan, eu sei! Pois há algo tão estranho nesse lugar e em tudo dentro dele, que não posso deixar de sentir certa inquietude. Queria estar são e salvo bem longe daqui, ou mesmo nunca ter vindo para cá. Talvez essa estranha existência noturna esteja me afetando, mas quisera eu ser apenas isso. Pelo menos eu tivesse alguém para conversar, mas não há ninguém. Só tenho o conde com quem conversar, e ele receio ser a única alma vivente neste castelo. Eu não diria que o conde ele é uma alma vivente, né? Tá mais para uma alma mortente. Continuando, serei prosaico em relação aos fatos. Isso me ajudará a suportar a situação e a imaginação não escapará ao meu controle. Se isso acontecer, estou perdido. Vou contar de uma vez minha situação, ou qual parece ser. Fui para a cama e dormi apenas algumas horas. Então, vendo que não consegui dormir mais, levantei-me. Pendurei na janela meu espertilho de barbear e estava começando a fazer a barba. De repente, senti alguém tocar meu ombro e ouvi a voz do conde atrás de mim. Bom dia! Tomei um susto, pois me intrigou o fato de não o ter visto entrar, já que todo o aposento atrás de mim estava
refletido no espelhinho. É isso aí, Jonathan. Não depende de espelho não, hein? Pra ver um Drácula. Tá bom, voltando. Com o susto, cortei-me ligeiramente. Nossa, ele se cortou, né? Ele se cortou. É tipo se cortar na frente de um tubarão. Tá bom. Com o susto, cortei-me ligeiramente com a navalha, mas nem percebi a princípio. Depois de ter respondido à saudação do conde, tornei a olhar para o espelho, para entender como eu poderia ter me enganado. Dessa vez não poderia haver dúvida, pois o homem estava ao meu lado e eu conseguia vê-lo por sobre o ombro, mas a sua imagem não estava refletida no espelho. Todo o quarto por trás de mim parecia no espelhinho, mas não havia sinal de homem algum a não ser eu mesmo. É isso aí, corre, Jonathan! Aquilo era surpreendente, além de tantas outras coisas estranhas, e serviu para aumentar a inquietação que eu sempre sentia perto do conde. Contudo, naquele momento vi que o conde sangrara um pouco e o sangue escorria pelo meu queixo. Abaixei a navalha e virei-me, procurando alguma coisa para estancar o sangue. Quando o conde olhou para o meu rosto, seus olhos chamejaram. Ainda bem que eu tenho um assistente, né, pra explicar essas palavrinhas que eu nunca ouvi na vida. Tá bom, continuando, seus olhos chamejaram com uma espécie de fúria demoníaca. Ele subitamente estendeu as mãos para agarrar meu pescoço. Recuei e ele tocou as contas do rosário no qual pendia no crucifixo. Instantaneamente ele mudou o comportamento. Quase que o Drácula revela, né, sua verdadeira natureza. Logo no comecinho. Continuando, ele mudou o comportamento, pois a fúria passou tão depressa que mal pude acreditar que tivesse ocorrido. Tome cuidado para não se cortar, ele disse. Neste país isso é mais perigoso do que você pensa. Depois, agarrando o espelhinho, prosseguiu. Foi este maldito objeto o causador de tudo. É um ridículo instrumento de vaidade humana. Fora com ele. Ele vai jogar o espelhinho fora, o conde? Abrindo a pesada janela com o gesto brusco de sua mão terrível, ele atirou fora o espelho, que se fez em 1000 pedaços nas pedras do pátio lá embaixo. Depois retirou-se sem dizer nada. Foi muito irritante, pois não sei como vou fazer a barba, a não ser que a caixa do meu relógio ou o fundo da bacia de barbear, ambos de metal, sirvam de espelho. Quando cheguei à sala de jantar, a refeição matinal estava servida, mas não consegui encontrar o conde em lugar algum. Come sozinho. É estranho ainda não ter visto o conde comer ou beber. Jonathan, deseje para ele não ficar com fome perto de você. Deve ser um homem bem peculiar. Depois de comer, andei um pouco pelo castelo, desci a escada e encontrei um aposento que dara para o sul. A vista era magnífica, e de onde eu estava podia ver tudo. O castelo fica à beira de um terrível precipício. Se uma pedra cair da janela, despencará por 300 metros. Chegamos no fim do capítulo, sem tocar coisa alguma. Até onde a vista podia alcançar, só havia as copas verdes das árvores, com uma fenda, de vez em quando, onde se abre um abismo. Por toda a parte via-se fitas prateadas de rios serpenteando pela floresta em ravinas profundas. Não me sinto capaz de descrever belezas, pois após verificar a paisagem, continuei a examinar o castelo. Portas, por toda a parte, e todas fechadas e trancadas. Não há qualquer saída disponível além das janelas. O castelo é uma verdadeira prisão e eu, o seu prisioneiro. E, né, por enquanto aqui eu não vou precisar do meu assistente, pois eu sei que esse aqui é o número 3. Então vamos ler mais um pouquinho. Antes, porque o vídeo por enquanto tá pequeno. Diário de Jonathan Harker. Continuação. Quando eu me dei conta de que estava preso ali, senti uma irritação profunda. Corri pelas escadas para cima e para baixo, tentando em vão abrir as portas e olhando para todas as janelas que encontrei. Senti a profunda convicção de desespero me dominar. Quando voltei a mim, depois de algumas horas, tive a impressão que havia enlouquecido, pois minha conduta parecia de um rato apanhado em uma ratoeira. Contudo, quando tive tal convicção, sentei-me calmamente.
tão calmamente quanto já fiz qualquer coisa na vida. Comecei a refletir sobre o que seria o melhor a fazer. Ainda estou refletindo e não cheguei a uma conclusão definida. Só tenho certeza de uma coisa. Não devo permitir que o conde saiba o que eu estou pensando. Ele sabe muito bem que estou aprisionado e como foi ele mesmo que me prendeu. E, sem dúvida, tem seus motivos para isso. Simplesmente tentaria me enganar se eu lhe revelasse os fatos. Ao enlouquecer, devo esconder meus próprios segredos e temores e ficar sempre de olhos bem abertos. Estou certamente sendo enganado, feito uma criança por meus próprios medos ou desesperadamente em apuros. Se isso for real, preciso de toda a minha inteligência para sair dessa situação. Mal havia chegado à conclusão, ouvi o barulho da grande porta de baixo sendo fechada. Era o conde que havia voltado. Ele não veio para a biblioteca imediatamente. Então eu fui cautelosamente até meu quarto e o encontrei arrumando a cama. Era estranho, mas confirmava a conclusão a que eu tinha chegado anteriormente. Não havia criados na casa. Quanto mais tarde eu ouvi pelo vão das dobradiças na porta, servi na mesa na sala de jantar. Tive certeza disso, pois se ele executasse pessoalmente todas as tarefas braçais, certamente não há mais ninguém aqui além dele para fazê-las. Isso me deu um susto, pois se não há mais ninguém no castelo, deve ter sido o próprio conde quem dirigiu a caleche que me trouxe até aqui. Chegar a tal conclusão aterrorizou-me, pois se assim era, o que significa o poder do conde de dominar os lobos, como demonstrou apenas levantando a mão para exigir silêncio. Ah, velha rivalidade, né, de vampiros e lobos. Continuando, por todas aquelas pessoas em Bistrita, nossa, Bistrita, e na diligência tinha tido tanto medo por mim. O que significava o oferecimento do crucifixo, do alho, da rosa silvestre e da faia da montanha. Bendita seja a boa mulher que pendurou o crucifixo em meu pescoço. E ele queria recusar, eu lembro. Tocá-lo traz-me força e confiança. É estranho que um objeto que eu devia considerar uma prova de idolatria me proporcione tal sentimento de conforto. Será que a própria essência do rosário faz dele um meio tangível de acesso à lembrança da empatia e do conforto? Mas pensarei nisso mais tarde. Por enquanto eu preciso descobrir tudo o que for possível sobre o Conde Drácula, para que eu possa compreender melhor o que está se passando. Esta noite talvez ele fale a respeito de si, se eu dirigir a conversa nesse sentido. Contudo, preciso ter cautela para não despertar suspeitas. Meia-noite. Tive uma longa conversa com o conde. Fiz algumas perguntas sobre a história da Transilvânia e ele se entusiasmou com o assunto. Ao falar dos acontecimentos, especialmente das batalhas, parecia que realmente tinha presenciado tudo aquilo. Eu acho que ele presenciou muito bem. Explicou-me depois de um boiardo, tem tanto orgulho de sua causa como tem de si mesmo, de sua glória e de seu destino. Quando se refere à casa, diz sempre nós e fala no plural, como se fosse um rei. Queria poder transcrever tudo exatamente como ele me contou. Ah, não, por favor, não. Pois a forma como o fez deixou-me fascinado. Parecia estar ali contida toda a história do país. Ele ficava mais animado à medida que falava e ia caminhando pela sala, passando a mão no bigode branco e segurando tudo o que vinha à mão como se fosse esmigalhar com a própria força. Transcreverei com a maior riqueza de detalhe uma das coisas que ele me disse, pois é a história de sua raça. Contou-me o conde. Eu vou chegar perto aqui para vocês verem, para vocês verem. Seja tipo Zequelis, talvez seja assim que pronuncia, né? Talvez. Nós, os Zequelis, né? Zequelis, eu não sei lá como é que fala isso. Temos o direito de nos sentirmos orgulhosos. Em nossas veias corre o sangue de muitas raças valentes que travaram lutas ferozes para a conquista. Aqui está o redemoinho de raças europeias, nossa. A tribo ugrica, ugrica. Vocês conseguem ver? Tem meio que uma cruzinha aqui, será que é um erro de impressão ou é proposital essa cruzinha? Né, voltando aqui.
A tribo Ugrica trouxe da Islândia o espírito belicoso recebido. Eu acertei a pronúncia, aqui embaixo está mostrando. Sequeles ou ciclos, em português. Ciclos? O que é ciclos? Optou-se por utilizar o termo em húngaro, para evitar um anacronismo e assim manter a fala fiel ao contexto. A língua húngara é parte do ramo húngrico, que descende das línguas oraicas. Então não é um erro de impressão, ó. Tem outra cruzinha aqui. Essas cruzinhas aqui que nada a ver, essas cruzinhas entre as palavras. Então vamos ler mais um pouquinho. De Thor e Odin. Thor e Odin, seus homens, os berserkers. Berserkers. Seus homens, os berserkers, se lançaram com tanta gana nas praias da Europa, sim, e da África, e da Ásia também, que os povos pensavam que eram lobisomens propriamente ditos. Berserkers são lobisomens? Será que o Guts é um lobisomem? Zoeira, só misturando as coisas aqui, né? Também, continuando, também para cá vieram e encontraram os Hunos, cuja fúria guerreira varrera a terra com um incêndio, até que os povos moribundos afirmaram-se nas veias o sangue das velhas feiticeiras, que, expulsas da Sítia, tinham-se... De o quê? As feiticeiras que, expulsas da Sítia, tinham-se acasalado com demônios no deserto. Idiotas! Que demônios ou bruxo foi tão grande quanto Átila, cujo sangue corre nestas veias? Disse ele, estendendo os braços. Então é meio que assim que os vampiros originais nascem? Eles são filhos de demônios e essas feiticeiras? Será? Vamos ler mais um pouquinho aqui. É de se admirar que sejamos uma raça de conquistadores, que tenhamos orgulho de que quando o Magiar, o Lombardo, o Avar Caucasiano, o búlgaro, nossa, lá começou as palavras difíceis, só porque eu tava mandando bem na leitura, agora vem essas palavrinhas aqui me enrola tudo. E o turco alinharam-se aos milhares em nossas fronteiras. Nós os fizemos recuar? É estranho que quando Arpad, aqui novamente tem outra palavrinha seguida de uma cruzinha no lado, e suas legiões atravessaram a terra húngara. Encontraram-nos aqui na fronteira, que os... Ai, meu Deus... Que os Ronflagalas... Eu vou deixar aqui pertinho para vocês tentarem pronunciar. E aqui tem duas cruzinhas no lado, novamente. Se completou aqui, e quando a invasão húngara avançou para o Oriente, nós, os Equeles, fomos considerados parentes pelos vitoriosos magiares. E ainda mais, a nós foi confiado o dever sem fim de guardar a fronteira da Turquia, pois, como dizem os turcos, a água dorme e o inimigo não tem sono. Legal, dá para usar isso como título. Continuando, quem dentre as 4 nações recebeu a espada sangrenta? Com maior alegria, quem acudiu mais prontamente aos estandartes do rei quando se ouviu chamar da guerra? Quando redimimos aquela grande vergonha de minha nação, a vergonha de Kosovo, em que as bandeiras dos valáquios e magiares caíram sob a bandeira dos crescentes. Tá certo. Quem senão o homem de minha própria raça como Não, chega, mano, chega dessas palavras. Que coisa chata, chega. Tá me enrolando toda essa página. Continuando, atravessou o Danúbio e venceu os turcos em seus próprios terrenos. Um Drácula, de fato, uma pena que seu indigno irmão depois da derrota. E vamos ver o que está escrito aqui embaixo. Guerreiros que deixavam levar pela fúria da batalha para assustar e vencer seus inimigos. Diziam que eram os escolhidos dos deuses. Entendi esses símbolozinhos nos lados dessas palavras e aqui está o significado. E aqui está o que é um berserk aqui nessa história. Guerreiros que se deixavam levar pela fúria da batalha para assustar e vencer seus inimigos. Dizia-se que eram os escolhidos dos deuses.
Olha o Guts aí. Aí lá vou eu. Aí tem chefe da tribo Magyar, conquista da terra pátria em húngaro, magiares, valáquios, saxões e ezequeles. A espada sangrenta recebida por um nobre denota a emergência nacional. Batalha de 1389 contra os turcos. Hoje o Kosovo é uma região independente. E aqui os que tem 2 cruzinhas, Senhor da Guerra. Eu vou ler mais esse pedacinho e aí tá bom, senão o vídeo fica muito gigante. Vendeu seu povo aos turcos e trouxe a vergonha da escravidão sobre eles. Sim, não foi esse Drácula que inspirou o outro de sua raça. Muitos depois lança suas forças pelo grande rio nas terras dos turcos, que quando foi abatido voltou e tornou a volta muitas vezes. Embora tivesse voltado sozinho do sangrento campo de batalha onde suas tropas eram massacradas, pois sabiam que, no fim, ele sozinho acabaria triunfando. Dizia que só pensava em si mesmo. De que valem camponeses sem um líder, de que vale a guerra sem um cérebro e coração para conduzi-la. Uma vez mais, quando, depois da batalha de... Oh, meu Deus! Borrac! Mas se eu ganhasse R$1 cada palavrinha esquisita, eu já estaria rico. Tá, continuando. Nos livramos do jugo húngaro, nós, do sangue Drácula. Estávamos entre os líderes, pois nosso espírito não aceitava o fato de não estarmos livres. Meu jovem, os Sequeles e os Drácula, como o sangue em seus corações, como seus cérebros e suas espadas. Pode ser babá de feitos que povos breves, como os Habsburgo e os Romanov. Tá certo isso? Eu acho que tá. Jamais alcançarão. Os dias de conflito terminaram. O sangue é precioso demais nesses tempos de paz desonrosa, e as glórias das grandes raças são apenas histórias que alguém conta. Já estava quase amanhecendo quando fomos dormir. Nota: este diário se parece horrivelmente com o começo das 1001 noites, pois tudo acaba com o canto do galo ou com o fantasma do pai de Hamlet. Hamlet não é uma obra de Shakespeare, se eu não estou me enganado. Então, bom, já tá quase meia hora de vídeo, então eu acho que vou terminar por aqui. Se você assistiu até aqui, obrigado pela sua atenção. Aqui é o VDRS e até a próxima em Lendo Drácula.